O tema do vídeo é contabilidade e a playlist específica é prática contábil. Eu gravei um vídeo anterior a este daqui, onde eu fiz a menção, ou eu expliquei o que eu pretendo nessa playlist de prática contábil, que é fazer o meu relato, né, apresentar o meu relato dos 50 dias que eu frequentei um escritório de contabilidade. Saí não faz muito tempo, acho que tem uns dois meses mais ou menos que eu já não frequento mais o escritório de contabilidade, mas nesse tempo que por lá fiquei, eu frequentei o escritório uma vez por semana, no máximo duas, somente por meio período, ou seja, estagiei mesmo para poder aprender, né, um mínimo. E então eu tive nestes 50 dias, não foram 50 dias seguidos, eu estou dizendo que se eu estive no escritório uma vez por semana, então 50 vezes que lá estive, né? E aí eu fiz algumas anotações, cada dia que eu ia nesse lugar eu fazia as minhas anotações. Dessa forma, essa folha já está até começando a ficar velha. E eu colocava assim, então, primeiro dia, e eu recomendo que você faça o mesmo, se você estiver estagiando ou iniciando num escritório de contabilidade, ou na verdade qualquer área que você for trabalhar, né? Mas faça suas anotações, porque veja, estão comigo agora, estão comigo e eu tenho para mim esse tipo de conhecimento. Poderia passar isso no Word, poderia passar isso em qualquer lugar. Mas eu gosto também de fazer ali as anotações, isso é um jeito que eu uso para estudar. Então, primeiro dia, as rotinas, eu sempre colocava esse título, primeiro dia, dia tal, né, a data, o dia da semana, e escrevia rotinas, e geralmente colocava no cabeçalho o que eu aprendi naquele dia. Então, nesse dia aqui, esse que é o objetivo do vídeo de hoje, é fazer o relato completo do que é que eu vi neste primeiro dia de contabilidade. Lembrando que a data foi no dia 21/3/2023, e era uma terça-feira, foi o meu primeiro dia, né? Nunca havia pisado no escritório de contabilidade assim, de um contador especificamente, já havia trabalhado próximo ao contador, mas de ver a rotina, não. Então, o que é que eu aprendi no primeiro dia? Hoje eu aprendi, veja, é uma letra minha, a forma como eu escrevi, eu estou fazendo essa leitura. Hoje aprendi como cadastrar empresas e fazer lançamentos de tributos por competência e também a provisão. E aqui eu coloco o passo a passo mesmo. Então, o que eu fiz nesse primeiro dia, basicamente, foi o cadastro de empresa e alguns lançamentos. Então, eu cadastrei uma empresa, não vou mencionar o nome da empresa, né? Então, todo escritório de contabilidade, eu descobri que ele funciona a partir desse sistema, na verdade, 99% das empresas, né? Mas o escritório de contabilidade, com certeza, depende muito de um sistema. E eu vou tratar disso nos vídeos seguintes, porque era nas minhas próximas rotinas é que eu fui tomando nota disso, o sistema é tal, e etc, etc. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa empresa, nesse escritório, foi cadastrar uma empresa, tá? E eu usei dados para poder fazer esse cadastro da empresa no sistema. Então, eu usei dados do quê? Da DEFIS. Eu fui aprendendo essas siglas, eu não aprendi todas, lógico, só foram 50 dias, eu aprendi o mínimo, né? Então, para poder cadastrar uma empresa, eu usei os seguintes dados. Os dados da DEFIS, que é uma declaração anual. Usei dados também dos sócios, ou seja, usei dados disponibilizados publicamente, né, no cartão CNPJ. Você entra, tem um site que você coloca, você pode colocar isso no Google, cartão CNPJ, alguma coisa assim, e você tem acesso ali, por meio do cartão CNPJ, a diversas informações que você pode utilizar no registro, nesse caso aqui for cadastrar no escritório de contabilidade. E também quadro de sócios, você também tem acesso a isso, é público, tá? Então eu usei a DEFIS, que são declarações anuais, usei dados dos sócios, que a partir do cartão CNPJ e também do quadro societário, e também usei a PGDAS, que é uma declaração mensal, tá? A segunda coisa que eu fiz, depois de ter feito esse cadastro da empresa, eu também comecei a fazer, foi o meu primeiro lançamento, achei muito legal isso, fiz os meus lançamentos que foram de 3 tipos, começaram, né? Porque depois disso eu continuei, não é uma coisa que se faça numa manhã, demora, sabe? Isso sempre de forma manual, usando o sistema, mas de forma manual. Nunca depois, lá pra frente, sei lá, no 40º dia em seguida, em diante é que ele foi me ensinar na hora certa, lógico, né? Porque eu tive um contador que me passava tudo que eu precisava fazer, e eu tomando nota, eu fazia muitas perguntas, eu recomendo que você faça o mesmo. Então eu fiz lançamentos que foram de 3 tipos: lançamentos de faturamento, lançamentos de tributos e lançamentos de distribuição de lucros, além de lançamentos de abertura da empresa propriamente dito, né? E aí os lançamentos de faturamento eu usei dados da PGDAS, e os lançamentos de tributos também da PGDAS, tá? E a distribuição de lucros, a DEFIS, foi um outro documento. Então, o primeiro lançamento que eu fiz, tá? Então, quero dividir aqui esse vídeo. Primeiro, cadastrei a empresa. Segundo, eu comecei a iniciar os lançamentos via sistema.
ou via, eu não me lembro, eu vou dar uma olhada nas minhas anotações, que eu estou lendo primeiro o resumo, porque nas minhas anotações eu tenho uma primeira folha que mostra o resumo de tudo, tá? Depois eu tenho que verificar com maior detalhe se foi feito via planilha inicialmente. Bom, os lançamentos que eu fiz, não, isso aqui foi no sistema mesmo, tá? Então, o primeiro lançamento que eu fiz, bem registrado aqui, foi a integralização do capital. Uma vez que eu cadastrei a empresa, agora eu posso trabalhar com ela no sistema. Então, a integralização do capital dos sócios, né? Movimentei duas contas, a saber, a primeira, caixa geral, no plano de contas, né? E capital social. Então, lancei a débito o valor de caixa geral e lancei a crédito o valor do capital social. E aonde que eu vejo essa informação, onde é que eu vi essa informação de capital social? Justamente no quadro de sócios. Lá no quadro de sócios você tem essa informação, ou mesmo se você tiver o contrato social lá também está mencionado. Então fiz essa primeiro lançamento, integralização do capital, débito à caixa geral e crédito capital social. Este plano de contas é uma coisa que é variável, então conforme o tempo passa, eu fui aprendendo outras contas e subcontas, mas isso varia de empresa, de escritório para escritório. Você pode chamar de caixa geral ou somente caixa, enfim. Capital social também, né? Pode ter essas diferenças. Existe um padrão? Sim, mas cada escritório tem uma pequena diferençazinha entre uma coisa ou outra. Isso também varia conforme o sistema, tá? Porque tem pré-requisitos. O segundo lançamento que eu fiz foi de tributos, tá? Para essa empresa que eu comecei a lançar aqui, eu fiz um lançamento retroativo, né? 2018-2022, pelo regime de competência. Fiz o provisionamento do Simples Nacional utilizando os dados da PGDAS. Esse documento, PGDAS, ele tem 55 itens, eu não tenho nenhum aqui para mostrar. E essa movimentação que eu fiz, ou seja, já de tributos, né? Despesa Simples Nacional a débito, despesa, uma conta de resultado, né, de despesa, e crédito no Simples Nacional a pagar do passivo. Só lembrando que aquela de integralização do capital, débito é uma conta patrimonial do ativo, tá? E crédito é uma conta patrimonial do passivo, tá? Então, aquela da integralização. Já essa segunda aqui, entrando propriamente dito nos tributos, então, despesa Simples Nacional, uma conta de resultado, não é redutora nesse caso, apenas de resultado, a débito e crédito Simples Nacional a pagar o passivo. Tá? Então, por que eu tô falando desse tá? Tem que parar de falar isso, senão eu vou acabar me acostumando. Então, apenas fiz um resumo do que eu vi, ou do que eu fiz no primeiro dia. 2 tipos de lançamento, de tributo para iniciar, e também a integralização do capital desta empresa específica. Deixa eu ver se eu poderia mencionar mais alguma coisa de outra informação detalhada aqui. Até aqui, então, um resumo geral de tudo que eu fiz no primeiro dia. Que, se você for entrar no escritório de contabilidade, é bem provável que você faça isso também. Que mais que eu poderia mencionar? O sistema. Eu já tenho mencionado aqui já no primeiro dia. Qual que é o sistema que este escritório de contabilidade utilizava, né? É um sistema que se chama SCI, Sistemas Contábeis. E aí ele tem vários módulos, vamos dizer assim, tá bom? E se você está começando agora no escritório, enfim, está assistindo esse vídeo, de repente vai estagiar, já sabe que esse é um dos sistemas bem utilizados aí no meio contábil. SCI, Sistemas Contábeis. Deixe-me ver o que mais que eu poderia mencionar aqui. Tá, eu estou consultando minhas anotações, né? Contabilidade também é conhecida como fiscal dentro do escritório, CNPJ, quadro societário, tá? Cadastro empresa. Daí eu coloquei, uma coisa também, se você vai estagiar ou aprender uma área nova, sempre anote, se for mexer com o sistema também, as teclas de atalho, todas elas. Então eu tenho várias anotações aqui, por exemplo, F9 ativa tal coisa. A empresa, porque quando eu cadastrei a empresa, ela teve um número no sistema, então a empresa é número tal, sabe? Como que faz para alterar plano de contas, tecla de atalho, por aí vai. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Sim, esse sistema, o SCI contábil, ele é compartilhado ou dividido em módulos mesmo. Então, você tem o SCI fiscal, o SCI recursos humanos, ou folha, ou o RH, né? E o SCI contabilidade, são esses 3. Que mais? E aí, claro que eu aproveitei sempre para fazer perguntas, porque né, você tem que aproveitar que você está com um profissional que está praticando, colocando em prática. Então, às vezes eu fazia perguntas do tipo, o que é SN, né? E que aparece tanto, e é o Simples Nacional, que nada mais é do que o enquadramento fiscal de uma empresa.
O que perguntei também o que é o ME, o EPP, isso é o porte da empresa, então uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tá? E isso tem diferença, né? Enquadramento fiscal e porte de empresa são coisas diferentes. O que mais que eu poderia comentar sobre isso? Então, quando eu fazia os lançamentos, o primeiro foi a integralização do capital, como eu disse, né? Naquelas contas que eu já mencionei, as que eu movimentei, que foi débito no caixa e crédito no capital social. Eu tinha que fazer também a descrição daquele lançamento que eu estava fazendo. E a gente usou, eu aprendi a usar o seguinte padrão. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Tá, então tem um padrão de sistema, uma numeração que se refere às vezes a uma abreviação, por exemplo, valor VLR, né? Então, valor VLR, referente, mais um texto específico, referente capital social, por exemplo, né? Que mais que tivemos nesse dia? Essa diferença, né, os regimes de competência de caixa, né, o regime de competência basicamente é a provisão e o regime de caixa é o pagamento em si. Deixa eu ver o que mais que eu poderia ter. Extrato Simples Nacional. PGDAS, né, o Extrato Simples Nacional, utilizei bastante o item 3 esse extrato, ele é igual em todo o país. Você pode consultar isso. Período de apuração, tá bom. O Simples Nacional basicamente traz os impostos federais, né, nessa PGDAS. E uma coisa que eu percebi, que parece ter um detalhe bobo, mas não é que você tem que saber os dias que tem no mês. Isso é muito importante. Eu sempre fazia essa anotação. Então, de janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Uma coisa que faz diferença na hora